melhor. Meu nome é Odalis, eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia, ecocardiografia no Instituto Nacional de Cardiologia. Comecei a trabalhar e eu percebia que as pessoas, eu mandava fazer um exercício para melhorar, todas as doenças cardiovasculares melhoram com a atividade física e me voltavam lesados e nunca conseguiam. Então eu resolvi fazer medicina esportiva para poder orientar os meus pacientes a como fazer. Isso me ajudou muito a conseguir grandes resultados. Nunca na faculdade, nem nas pós que eu fiz, me falaram de alimentação. Por minha conta, comecei a procurar algumas coisas para ajudar as pessoas e consegui grandes resultados com isso. Há pouco tempo estou fazendo parte de um grupo de estudos que nós chamamos de Medicina da Longevidade Saudável. Aí a gente estuda as coisas mais modernas que existem na medicina para tentar aplicá-la imediatamente. Uma informação leva 17 anos para cair no livro, 40 anos para chegar no paciente. Então, nesse sentido, a gente está tentando acelerar o processo, um estudo contínuo, intenso. Então, nos fins de semana eu fico do sábado à sexta até o domingo sumida de casa, da igreja, de todos os lugares, mas vale a pena. Então, nesse grupo de estudos, a gente tem estudado muitas coisas. Uma das coisas básicas é a desbiose intestinal. Desbiose intestinal, às vezes, eu nunca tinha ouvido falar. Com tudo isso que eu estudei, com tantos anos de estudo, nunca tinha ouvido falar. Depois de um tempo eu comecei a ouvir e entendi por que minha mãe está doente, por que minha filha estava doente, desde que nasceu. E eu acho que vai ser muito bom para vocês. Para entender a desbiose, primeiro temos que entender o que é intestino. O intestino é a continuação do estômago, né? Como vocês veem aqui, o estômago, o intestino delgado, e depois nós temos o intestino grosso. É tudo uma continuação só. Nós temos aproximadamente 8 metros de intestino. É muita coisa. E dentro do intestino ele tem velocidades, ou seja, não é uma coisa plana. São tecidos que vêm como dedinhos. Ou seja, imagina a quantidade de superfície em metro quadrado que a gente tem do intestino. É muita coisa. Então, e para que serve o intestino, né? Primeira coisa que a gente aprende na escola é a absorção de nutrientes. Na minha faculdade, numa formação básica, a absorção de nutrientes foi o que foi me ensinado. Depois a gente vê que ele é uma barreira. Como assim uma barreira? Olha que interessante. Essa é uma mucosa íntegra. Repare aqui que tem células de diferentes cores, porque temos muitas células que têm funções muito diferentes. Aqui tem uma coisinha, um unitinho, tudo bonitinho. Olha esse pedacinho aqui. É o mesmo epitélio, mesmas células desenhadas, só que alteradas em função. Você vê aqui, perdeu a conexão, perdeu a integridade, esse monte de bactéria invadindo, lesando a integridade disso. E essa barreira, ela tem que impedir de passar coisa ruim e deixar passar coisa boa. Mas quando a gente perde a integridade do intestino, a gente perde essa barreira. O que deveria passar, uma vitamina, um alimento, não passa. E o que não tinha que passar, passa. O que não tinha que passar? Doenças, reações alérgicas, toxinas, substâncias cancerígenas começam a passar. Então, manter a integridade disso é muito necessária para cumprir a sua função de nutrientes e barreiras. Então, a ingestão de um alimento não garante que esses nutrientes estarão biodisponíveis para serem utilizados pelas células. Então, por isso que estou falando disso para vocês hoje, porque eu acho que se a integridade do seu intestino não estiverem adequadas, não chegarão longe com as mudanças somente de hábitos. Uma coisa importante que eu descobri há pouco tempo e fiquei fascinada, que o intestino é o maior órgão linfóide de defesa do corpo. Eu até me arrepio quando penso nisso. É o maior. Olha que interessante. Quando a gente repara, isso eu tinha estudado na histologia, porém não tinha entendido a relevância daquilo. Olha aqui embaixo nesse desenho, essas bolinhas aqui são um conjunto de células imunologicamente ativas, competentes, linfócitos T, linfócitos B, enfim. Esse aqui é o epitélio do intestino, que eu falei para vocês, que é dedinhos, né? Então, embaixo desses 8 metros de intestino, nosso intestino que é circularzinho, ele tem isso aqui. De onde saem muitas imunoglobulinas e várias células imunocompetentes para o sangue. Num corte histológico, para vocês terem uma ideia, a quantidade de células, aqui está meio escurinho, essa coisinha escura aqui.
Ou seja, e a gente já conversou uma vez da importância da imunologia para nosso corpo. A gente falou que para que serve a imunologia? Não é só me defender contra uma bactéria ou um vírus, é me defender contra o câncer. Mas se minha imunologia não está boa, minha defesa está fraca, eu tenho mais chances de ter qualquer câncer. Isso é tão relevante que hoje a gente fala em epigenética. O que epi significa acima, genética é nosso genoma. Então, o que é a epigenética? Eu tenho 5 genes de câncer. Isso é possível de se fazer, está disponível no mercado. Quem tiver interesse, me procurar, mandar um e-mail, eu faço pedido. Você pode fazer uma screening para chance de câncer. Não é tão caro quanto parece, você consegue fazer. Aí, marcadores de genes. Ah, bom, eu descobri que tenho 5, 6 marcadores para câncer. Eu vou ter câncer? Não. Por quê? A epigenética nos mostra que o fato de a gente ter o gene que vai desenvolver a doença não necessariamente significa que a gente desenvolva a doença. Por quê? Porque a gente consegue suprimir a expressão daquele gene. Com que? Qualidade de vida. Alguns suplementos, algumas vitaminas, algumas coisas evitam a expressão genética. Não é porque toda a minha família morreu de câncer de mama que eu vou morrer de câncer de mama. Isso cai muito. Então, hoje em dia, a gente sabe que se fizer tudo direitinho, tiver uma qualidade de vida, 15%, somente 15%, a tua genética determina que vai acontecer com você. O restante não é genética. E não adianta culpar a Deus. São as nossas escolhas. Agora, então, o óvulo linfóide mais importante nos efeitos contra câncer está no intestino. Então, o que significa reduzir a imunidade ou alterar, destruir minhas células, alterar a permeabilidade à barreira? Significa esofagite, inflamação do esôfago, os refluxos, isso pode levar a esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-cancerígena, pode levar a câncer do intestino, pode levar a câncer à distância, porque as células imunocompetentes eliminam as células de câncer. Minha célula não é competente, eu não elimino, eu tenho câncer. Infecções, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, entre outras doenças. Então, uma segunda função importante, além da é o sistema imunológico do intestino. Terceira função muito importante, produção de vitaminas. Isso aqui é muito relevante. Nessas vitaminas, 2 são as mais relevantes, que é a vitamina B12 e a K2. O que é a vitamina B12? É uma vitamina que ela está implicitamente ligada a alergias, dermatites. Então, a gente sabe que hoje a dermatite na pele, seja autoimune ou não, acne, é desbiose intestinal, é intestino. O problema está no intestino. Eu tenho certeza que meus netos lerão em livros de dermatologia, primeiro tratamento de acne, intestino, trata o intestino. Claro que algumas coisas tem outros fatores, mas o intestino é o primeiro e o mais correlacionado com alterações de pele. Então, dermatites, Alzheimer, arteriosclerose, depressão, B12 baixa. A B12 é muito importante. Se ela está baixa, teu sistema nervoso não funciona. Nós precisamos de B12. Insônia, dor lombar, infertilidade, esclerose múltipla, osteoartrite, dores, esquizofrenia, zumbido, entre outros. Então, se vocês entrarem na internet e pesquisarem B12, vocês vão surtar. Quantas as funções que a B12 faz no corpo? E como que um intestino errado, você não tem B12? Outra coisa importante é a K2. O que é a K? Existem 2 tipos de vitamina K, 1 e a 2. A 1 é aquela que está relacionada com a coagulação. Pessoas que usam anticoagulante para arritmia devem saber, mas recebem uma lista de alimentos que tem isso e tal. Mas a K2, ela é produzida no intestino. Então, essa vitamina tem vários tipos. A mais importante, logicamente, ativa a MK7. Essa vitamina K2, ela está ligada com osteoporose, com doenças cardiovasculares, varizes, alguns tipos de câncer, demência cerebral, doenças infecciosas, cáries e múltiplas outras doenças. Então, a deficiência de K2. Então, assim, isso é muito importante. Quem produz K2? O intestino.
Então, além dessa relevância em relação ao que a gente já falou, uma terceira função, olha que interessante, função cerebral. Função cerebral, você está o quê? Olha que interessante que todos os estudos têm mostrado que o cérebro e o intestino estão ligados, direto. Quando um não funciona bem, o outro também não. Então, a gente fica tentando lutar contra a depressão, mas se você não acerta o teu intestino, a tua depressão vai te consumir. Entendeu? Os teus objetivos tornam-se inalcançáveis em relação à mudança de hábitos, porque um depressivo não tem força de vontade. Um depressivo tem uma característica de começa uma coisa e para. Eu começo, primeiro dia, segundo dia, estou caminhando, terceiro dia, não quero mais não. É uma característica, a própria depressão te leva a desistir das coisas. Então, para alguém que já está naquela bola assim horrível, cheia de coisa, de doença, de sobrepeso, de hábitos, começar a sair daquele buraco não é fácil, mas sai. Mas um paciente cada vez a gente consegue. Uma das coisas importantes para sair dali é tratar a desbiose e consertar o intestino. Então, o intestino não é somente aquelas coisas que a gente falou, de vitamina B12, vocês viram que a B12 também está implicada em depressão, Alzheimer e outras doenças cardiovasculares. Senão, por quê? O intestino, ele produz substâncias precursoras para neurotransmissores cerebrais. 5-HTP é uma substância produzida no intestino. Então, quando a pessoa tem desbiose, vai começar a ter problemas de depressão à distância. Então, a depressão pode ter várias causas, mas uma delas está no intestino. Precursores de neurotransmissores cerebrais se iniciam no intestino. Então, eu achei bonito isso, porque ele já tem falado assim, nosso intestino, nosso segundo cérebro. Tem noção do impacto daquilo no teu corpo? Você não pensa com a cabeça, pensa com o intestino. Ele que te comanda as tuas atitudes, tua força de vontade, porque está ligado. É muito importante. Então, funções do intestino, absorção de nutrientes, órgão linfóide, produção de vitaminas, função cerebral. O intestino é básico, importante, a gente tem que consertar. Então, a nossa saúde, eu sempre falo, eu sei que tenho visto sempre falando mais de movimento, mas eu fiz um parêntese, porque eu acho que essa é uma das últimas palestras do MOVA desse ano, então provavelmente a gente tem que... Eu quero ajudar vocês. Então, eu fiz esse tópico, porque a nossa saúde tem duas pernas. Alimentação, intestino e exercício físico. Eu trabalhei com atletas entre 2009 e 2012. A atleta tem problema sério. Eles querem se sustentar no exercício físico. Come tudo de errado, quer se manter saudável com exercício. Sinto muito, vai cair. Vai sustentar por um tempo, mas vai cair. Quando eles começam a cair, eles começam a perceber que realmente era isso. E tem gente que é o oposto, tenta se sustentar só na alimentação. Come tudo certo, mas não quer fazer exercício. Vai cair. Os dois se complementam. Vocês viram nessas últimas conversas que tudo tem correlação. O intestino, com o meu cérebro, com o meu coração, com o meu fígado, com a minha perna, com o meu humor, com o meu sono. Tudo tem correlação. E a base de uma vida saudável, de vocês verem os seus netos crescerem, de vocês ensinarem aos seus filhos, vocês não sofrerem com doenças graves, está na alimentação e no exercício físico. Os dois juntos, não pode ser um só. Tem que ser os dois juntos. Eu me exercito de um lado e eu me alimento bem do outro. Então, nesse sentido, para o intestino funcionar bem, a gente precisa da microbiota intestinal. O que é isso? Microbiota. Microbiota é um conjunto de milhões de micro-organismos, de bactérias que estão dentro do intestino. Elas nos ajudam a equilibrar o intestino. Então, nós temos, olha que bonitinho, os bonzinhos e os ruinzinhos. Nós precisamos dos bonzinhos para ajudarem o nosso intestino a manter a integridade e a sua função preservada. E o que é a desbiose? É isso aqui. Bactérias benéficas, pouquinhas. Bactérias nocivas, um monte. Olha as velocidades destruídas, permeabilidade, barreira acabada, o sistema linfóide destruído, depressão, ansiedade, acne, osteoporose, degeneração articular, cáries, câncer, tudo
começou no intestino. Então, a desbiose, por definição, pode ser definida como um desequilíbrio da microbiota intestinal que produz efeitos prejudiciais muito longe sobre o intestino. É caracterizado por uma disfunção do cólon, na qual ocorre predomínio das bactérias patogênicas. A gente sabe que existem exames que podem ajudar, mas a nossa qualidade de vida, a nossa maneira de viver, mais alguns sintomas, a gente, sem precisar de exames muito invasivos e demorosos, a gente consegue concluir que 90% da população tem desbiose intestinal. Em graus variáveis, vocês vão perceber, quando terminar, eu quero que vocês reflitam o seu grau e depois vocês me procuram, tá? Aqui, hábitos alimentares levam à desbiose. Por quê? Os micro-organismos precisam comer. Se eu dou só farinhas e açúcares, eu alimento ruim os bactérias, os micro-organismos ruins. As bactérias bonzinhas precisam de casquinha de uva, casquinha de maçã, as folhinhas verdes. Eles se alimentam de substâncias não digeríveis. Então, quando a gente come tudo errado, hábitos alimentares errados, a gente termina eliminando por morte mesmo, inanição, falta de comidinha para os bonzinhos. E a gente daí fica com os ruizinhos. Então, o ruizinho funcionando, desbiose, meu cérebro não pensa, depressão, ansiedade, aí eu fico ansioso, quero comer mais besteira, e um círculo vicioso que não acaba mais. Então, hoje em dia a gente tem tratado a obesidade, começando mesmo pelo intestino, para a gente conquistar alguma coisa, senão você não vai chegar. Outras coisas, estresse, que libera mais ácido clorídrico do estômago, isso leva a mais desbiose intestinal. Antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides levam à desbiose, eles matam os micro-organismos bons. Eu faço isso com os meus filhos, recomendo vocês fazerem. Se por algum acaso vocês precisarem usar algum antibiótico, ou vocês e suas crianças, depois, quando acabar, usem um probiótico, um micro-organismo, ingira ele para consertar essa bagunça, para os seus filhos não adoecerem disso. Agrotóxicos, metais pesados, infecções, cigarro, bebida alcoólica, tudo isso leva à desbiose. Agora, como eu falei, pode estar presente em qualquer idade. Isso é muito interessante porque minha filha, não sei se vocês sabem, ela nasceu prematura, a mais velha, que tem 4 anos, e ela ficou internada no hospital um tempo, tomou uma sondinha e tal. E eu, na época, por falta de conhecimento, eu não sabia, nem ninguém me falou, ela saiu do hospital com desbiose grave, porque ela adquiriu micro-organismos que não deveria ter adquirido logo depois que nasceu. Eu convivo com os problemas gastrointestinais deles até hoje. Ele está melhorando muito com os tratamentos da desbiose, mas sofri muito por não saber disso. Ela, todo mundo sofria, ele ia fazer cocô, era uma coisa, um sofrimento, e aí era refluxo, vomitava o tempo inteiro. Então, você vê que isso acontece a qualquer idade. A qualquer idade. E em graus variáveis vai acometer as suas vidas. E as manifestações são múltiplas. Na adolescência, a gente tem muitas pessoas com acne, né? Acne, esse não é o problema que eu falei da MK2 e tal, problemas imunológicos, são as coisas misturadas. É a deficiência da vitamina, é o efeito inflamatório prejudicado, é o conjunto de coisas que eleva a essas doenças graves em qualquer idade: acne, Alzheimer, artrite, arteriosclerose, depressão, dislipidemia, fibromialgia, candidíase crônica. Então, assim, realmente é muito relevante. Agora, para fechar o diagnóstico, vocês devem estar pensando, bom, você tem várias causas de depressão, você tem um pouco da ansiedade e depressão, eu tenho desbiose. Esses sintomas aqui vão orientar vocês para identificarem o grau de desbiose que vocês têm. Se vocês têm muitos gases, flatulências, se tem distensão abdominal, dor à palpação e eructações e mau hálito, pô, acabei de escovar o dente, eu vou dizer que hálito ruinzinho, é desbiose. Se tiver só isso aqui, é desbiose leve. Somente o uso de prebióticos, que são aquelas substâncias que alimentam os micro-organismos, é suficiente para tratar. O que é um prebiótico? São componentes alimentares não digeríveis que beneficiam o hospedeiro a estimular, proliferar as bactérias desejáveis do cólon. Então,
Se vocês tiverem só isso aqui de sintoma, somente mudar o hábito de vida será o suficiente para aquilo ficar bem. Quais são os probióticos mais importantes? São os fruto-oligosacarídeos, que chamamos de FOS, e a inulina. Então, esses fruto-oligosacarídeos são, por exemplo, a casquinha da maçã, a bananinha, as casquinhas disso aqui, casquinha da cebola, das folhinhas verdes, então, casquinha da uva. Por isso que a gente pede para as pessoas comerem 5 porções de frutas e muitas coisas começam a melhorar no corpo, por melhorar a desbiose. Então, aí a pessoa fala, não, doutora, é impossível, eu não vou conseguir comer. Existe em comprimido. Só as casquinhas, caro pra caramba. Eu prefiro comer a fruta, é mais gostoso. Mas existe em comprimido só as cascas concentradas para você tomar, ou envelope, né? Existe. Então, assim, aí cada um vê sua capacidade de comer ou não, mas 5 porções de fruta seria o ideal para você corrigir uma desbiose leve. E isso vai fazer com que os micro-organismos bons fiquem mais fortes e os ruins fiquem mais fracos, e a gente elimina, e aos pouquinhos a gente acerta e as coisas à distância vão melhorar. Agora, se você tiver esses sintomas, isso é importante, prestem atenção, por favor. Síndrome de intestino irritável, o que é isso? Um estresse emocional qualquer me origina diarreia ou constipação associado a flatulências, gases, dor abdominal, aí eu elimino o gás, a dor melhora. Isso é cólon irritável. Se vocês têm cólon irritável, a desbiose é grave. Somente ingerir as casquinhas e alimentar os micro-organismos bons não vão resolver o seu problema. Tá? Outra coisa importante é a constipação crônica. Se você tem constipação crônica, eu nasci assim, minha filha, nasceu porque adquiriu os micro-organismos errados por motivos diversos. A constipação crônica é um sintoma de desbiose grave. As colites, todas aquelas doenças de cólon, elas são originadas por graus de desbiose, por inflamação do cólon, como a colite, aquelas pólipos. Pólipo é um cúmulo de inflamação na mucosa. Tudo isso começou com a desbiose. E o sistema imunológico, a gente sabe. Então, é importante, se vocês tiverem esses dois, vocês, além do prebiótico, que é as casquinhas das frutas e tal, seja eles a fruta mesmo ou em comprimido, vocês vão precisar de probiótico. O que é o probiótico? Probiótico é um micro-organismo vivo que vai afetar de maneira benéfica para melhorar o balanço microbiano. Então, se vocês têm desbiose grave, o probiótico torna-se importante. Isso vem de diversas maneiras. Existe na natureza. Eu não sei, paciente arruma qualquer coisa, eu não entendo, mas kefir, você compra o negocinho, bota no leite, ele se multiplica em um monte de lactobacilos. E isso aqui, que está parecendo um queijinho assim, é a colônia de lactobacilo. Então, assim, tem paciente que arruma e fazem em casa, e o negócio se multiplica tão rápido, os probióticos, que dão para os vizinhos. Toma aqui, eu não sei onde arrumar não, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Então, o kefir é um probiótico natural, né? Não é industrializado, que você consegue achar. Mesma coisa, esse renquish, esse queijo lá, mesma coisa, uma colônia de probióticos, você come em quantidades absurdas e você consegue melhorar o problema intestinal. Mas também existe, para ficar mais simples, né, os probióticos que a gente fala industrializados, por assim dizer, que a gente concentra cepas benéficas em envelope. Então, aí eu vejo uma observação que 1 milhão frente a 180 bilhões ou não sei quantos trilhões de micro-organismos, torna-se aos 300 numa guerra. Chega lá, morre. Nós precisamos de bilhões de micro-organismos. Então, para tratar uma desbiose grave, nós precisamos de 50 bilhões por dia. Então, o lactobacillus yakult não vai resolver nosso problema. Nós precisamos bilhões para fazer par contra aquele monte de micro-organismo errado.
E no final, quem se identificar que tem desbiose grave, me procure, que eu fiz uma receitinha básica de algum probiótico, prebiótico e tal, para ajudar vocês, porque é difícil às vezes onde vai conseguir, enfim, eu trouxe para vocês junto com a vitamina D, que aqui não pegou da outra vez. Glutamina. A glutamina é fantástica para reparar o intestino. Lembra aquela fotinho que eu mostrei? O intestino estava tudo machucado, tudo lesado, permeabilidade toda alterada? Pois é, a glutamina é um aminoácido que ele é fantástico, ele repara a mucosa intestinal. Você tem as lesões lá, as células, ele vai lá como se fosse um pedreirinho. Pega lá a célula toda quebrada, bota lá, aqui está quebrado, aqui eu vou consertar, vou dar energia para a célula. Ele faz um tapetinho das células propício para o micro-organismo se grudar. Olha que coisa linda. Então eu preparo o meu intestino, jogo a glutamina, tapetinho lindo. Ele vai consertando os buracos, acertando o intestino, aí eu tomo probiótico. Aí o probiótico encontra a glutamina, fez um trabalho maravilhoso, ele se adere e faz ninhozinho. Depois que você conserta a desbiose, você não precisa tomar probióticos da vida. É só você alimentar as frutas, porções das frutas, as casquinhas. Você vai alimentando os seus micro-organismos para nunca mais morrerem. Mas a glutamina, em caso da desbiose grave, que é o colon irritável e as colites e a constipação crônica, é fundamental. Ela vai ajudar a sair do buraco, né? Levar para o bom, e daí a gente faz a manutenção. Tá? Além disso, a glutamina, ele é imunomodulador, ele é ótimo, faz imunomodulação intestinal. Então, lembre-se, tudo que fala de imunidade, de melhora de imunidade, ele melhora, previne o câncer e evita as alergias. Então, a glutamina é um imunomodulador fantástico, porque ele repara o intestino. O que isso tem a ver? Lembra? O intestino é o principal órgão linfóide. Então, se eu acerto o intestino e eu acerto minhas células de defesa debaixo do intestino, eu tenho menos câncer, menos alergias, menos doenças. Então a glutamina é fantástica para fazer esse papel também. Além disso, a glutamina, ela ajuda a ganhar músculo. Legal, né? Então a gente toma a glutamina, melhores efeitos bons. Então assim, o que a gente recomenda? Toma a glutamina de manhã, enquanto você está fazendo o tratamento de desbiose, né? E quem quiser ficar tomando para pós-treino, enfim, quem quer virar atleta de ponta, pode continuar tomando. Se você não é atleta de ponta, porque tem uma vida boa, a glutamina vai te ajudar a criar massa muscular. Então isso vai ajudar. Então eu tomo de manhã, eu preparo o meu intestino para chegar aos probióticos, eu aumento a massa muscular, aumento minhas células de defesa e evito doenças. Então a glutamina vai ser fantástica para vocês. Tá? Na receitinha eu botei glutamina também, uma glutamina pura, é da Headline, eu já botei na receitinha, vem de Nova Zelândia e depois a gente conversa com calma. Então a glutamina vai ajudar. Então, quando a gente tem os sintomas graves de desbiose, o tratamento tem que ser probiótico, glutamina, prebiótico e enzimas digestivas. Às vezes, o grau de lesão intestinal é tão grande, tão importante, tão grande, fala, tão grande, gente? Não, fala, né? Ah, obrigada, às vezes eu fico na dúvida. É tão importante que nosso intestino não consegue nem digerir aquilo que a gente comeu direito, porque o grau de lesão é importante. Quando está muito severo, as enzimas digestivas vão nos ajudar a digerir aquela celulose, assim, a digerir aquelas coisas que a gente está comendo, aqueles açúcares, para começar a alimentar melhor os probióticos. Então, em desbiose grave, é muito grave, os quatro têm que vir juntos. Se a desbiose estiver... Se a desbiose não for tão grave, probiótico e glutamina resolve. Prebiótico é para a conta de vocês, comam as frutas, eu acho mais barato. Eu recomendo probiótico e glutamina. E os casos mais leves, somente alimentação, só os prebióticos resolvem. Então, resumindo, prebiótico somente para os que têm leve. É levinho, só prebiótico. É mais importante, além de comer as frutas, use probiótico e a glutamina. Quanto tempo? Até você evacuar todo dia. Se você evacuar todos os dias com as fezes formadas, nem diarreia, nem duro, sabe? Todos os dias, não tenho gases, não tenho mau hálito,
aí é a hora de parar. Enquanto isso não acontecer, vocês têm que continuar. Em média, a população, assim, estudos sugerem que um mês resolve. Se fizer isso direito, se você não esquecer de tomar os 30 dias, você comer as porções de fruta, um mês resolve. Uma coisa boa, né? Mas algumas pessoas podem precisar de 2, 3 meses. Então, em casos mais graves ainda, uns 4. Frutas, probiótico, glutamina e enzimas digestivas. Tá? Então, o que mais importante aqui? Quando a gente vê uma doença, um piquinho aqui, assim, um iceberg, aqui o mar, aqui umas nuvenzinhas, uma fotiolina, uma pressão alta, uma degeneração articular, uma dor no joelho, uma pré-diabetes, um colesterol, uma obesidade, uma ansiedade, uma depressão, uma insônia. A gente pode tentar tratar as pontinhas, um remedinho para cá, um remedinho para pressão, um remedinho para diabetes, né. Mas o problema é que isso não começou hoje. 20 anos atrás começou aqui. Se você não resolve isso aqui, nada vai resolver. Entendeu? Então não adianta tratar a quimioterapia do meu câncer. Se você não resolve isso aqui, você não vai longe. O que é isso aí? Primeiro, que pena, não dá pra ver. Aqui está escrito alimentação inadequada e sedentarismo. Eu tinha que levar 2 perninhas. Nada vai melhorar se você não começar com as 2 pernas. Deficiências nutricionais. Então, a gente já fez muito errado, já tem milhões de deficiências. Se você não recompõe e reequilibra o corpo, é difícil sustentar até o próprio exercício e a própria alimentação certa. Então, das campeões de deficiência nutricional é a vitamina D. Eu conversei rapidamente na última MOVA da relevância. Eu até gostaria de dar uma aula só de vitamina D, mas lamentavelmente o MOVA está acabando, mas a vitamina D é fundamental. Então, a reposição da vitamina D é necessária em todas as pessoas, pois protetor solar, repelente, tira o sol, evita a formação da vitamina D na superfície da pele. Eu não botei nada, eu fui para o sol, aí eu ganhei um pouquinho. A vitamina D está na gordura da pele. Se eu pego um sabonete e faço uma espuminha e esfrego, eu tiro. Ela demora 48 horas para passar da superfície da minha pele para o meu sangue. Então a gente tem que virar cascão. Pode tomar banho cada 2 dias. Aí você assim, peraí, quanto sol eu pego por dia? Quase nenhum. Você entra no carro, sobe, desce no prédio, trabalha o dia inteiro, sai para almoçar 10 minutos. Pega sol na cabeça e no bracinho. Então assim, a deficiência de sol é muito importante. A gente, na verdade, era para nós sermos índios, morar de uma cuequinha e ficar no sol o dia inteiro. Era para ser, mas não foi. A gente resolveu mudar, a gente resolveu botar roupa, a gente resolveu morar em prédio. Então é inevitável. Hoje em dia nós precisamos repor D. O D ótimo no sangue é 100. Eu estou explicando isso para vocês porque nem todo mundo sabe, nem próprios médicos. Eu mesma não sabia até pouco tempo atrás. A vitamina D ótima é 100. 30 é para não estar quase morto. 20, 15. O ótimo é 100. Então, megadoses de vitamina D até chegar ao 100 são necessárias. Depois disso, a gente reduz para metade e a manutenção é necessária, manutenção, porque eu expliquei pelo sol, pelo sabonete, pelo repelente. É impossível quase alguém ter... O meu marido, que ele pega muito sol e ele usa pouco repelente e tal, ele falou assim, não, minha tá boa, tem certeza. Aí ele dosou 32. Falei, tá medalha curtinha. Entendeu? Então, assim, 32, se você for no médico, assim, que ainda não teve a oportunidade de ter esse conhecimento, ele vai dizer, está ótimo, não precisa responder. Mas não está ótimo, ele está aceitável para estar vivo. Ótimo é 100. Então, deficiências nutricionais, sedentarismo, dieta inadequada, deficiências hormonais, inflamação crônica, estresse, isso que gera nosso gelinho aqui. É isso que a gente tem que tratar. Então, a saúde, intestino, alimentação e exercício físico.